Olá, pessoal dos colégios, que honra estar conectado com vocês. A gente ia dar um jeito na Faculdade de Direito para que a gente pudesse falar um pouquinho mais dessa paixão pelo direito, por tantas carreiras maravilhosas que tem a área também. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo tem um largo histórico, né? Vocês vão ver pelos meus convidados aqui nesse bate-papo para conhecer um pouquinho mais a faculdade, mas também conhecer um pouco mais os nossos professores, que a gente tem muita honra de ter, assim, fantásticos. É cada convidado aqui. Nós já vamos começar a aplaudir. Eu quero falar para vocês, nós temos a Ana Paula da Fonseca Rodrigues conosco, aplausos, por favor, porque aqui é aquele bate-papo mesmo, hein? Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro, Gilberto Carlos Maestro Júnior, Thaís Novaes Cavalcante. E um pouquinho, nesse primeiro momento, eu sou Juliana Bontorin, sou chefe de comunicação da Faculdade de Direito, e essa é a importância que nós vemos... Ah, obrigada! Nós ficamos procurando, junto das escolas, como chegar no aluno, né? Como poder falar, porque a gente sempre fez feira de profissão presencial. E a gente falou, esse momento é tão difícil, a gente tem passado a questão da saúde, a gente tem pensado no momento estudantil, em todos os estudantes estudando em casa, conhecendo um pouco mais, e a gente viu a importância de chegar neles e ver que com esses professores... eles motivados a falar, não, nós vamos conversar, é por internet, é presencial, de qualquer forma, nós vamos falar que fazer direito é bom demais, e eles precisam conhecer e estar conosco no vestibular. Eu já agradeço vocês, alunos que estão em casa, vocês, pais que estão nos assistindo, sabem dessa importância, e aos professores e coordenadores de tantas escolas que também aceitaram que a gente mandasse esse bate-papo. Muito obrigada para vocês. Mas vamos começar aqui, cada um falando um pouco da área. Eu vou conversar primeiro pela Ana Paula, que ela agrupa na questão de currículo também a coordenadoria da graduação da Faculdade de Direito de São Bernardo. Então, eu vou apresentá-la. Ela é bacharel, mestre e doutora em Direito Processual Penal pela PUC São Paulo, professora de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, advogada, autora de obras jurídicas, entre elas, da Coleção Essencial para Concursos, Direito Penal para a Polícia Civil. Ela é membro, ou membra, né, porque a gente pode falar dessa forma, eu vi nos outros bate-papos aqui, da Comissão Especial do Acadêmico de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e também presidente da Comissão de Direito Penal da OAB São Bernardo. Com vocês, Ana Paula da Fonseca Rodrigues. A palavra é sua, Ana Paula. Obrigada, Ju, pelas gentis palavras. É uma honra e uma felicidade poder falar com vocês aí, da minha casa para a casa de vocês, né? Para falar um pouquinho dessa faculdade que eu sou suspeita, porque tenho muita honra e muito orgulho de fazer parte desse time. Eu tenho a honra de estar na coordenação de graduação do curso de Direito da Faculdade de São Bernardo do Campo, e para mim, uma felicidade maior ainda poder falar um pouquinho da carreira do direito para todos vocês, né? O direito faz parte da sociedade e atrai a curiosidade mesmo daqueles que não pretendem enveredar pela carreira do direito. Então, eu tenho certeza que é uma carreira instigante, apaixonante, e eu estou aqui, né, para falar um pouquinho desse corpo docente maravilhoso que a gente tem. Temos 3 excelentes profissionais aqui com a gente nesse momento, cada um vai falar um pouquinho de si, mas o que eu posso garantir a todos é que é um curso de excelência, porque tem um corpo docente sólido, bem formado, atualizado, que traz ao mesmo tempo, eu acho que o grande diferencial da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é associar o que é tradicional ao que há de mais novo no âmbito do direito, porque o direito se transforma à medida que a sociedade vai evoluindo, e nós temos que nos adequar a essa nova realidade. Então, o direito da sociedade da informação, as novidades tecnológicas, associado a ramos do direito que são extremamente tradicionais. A minha área do direito penal e processo penal, ela é apaixonante por si só. Eu sou suspeita para falar disso. Eu creio que chame a atenção de todo mundo, e porque todo mundo tem curiosidade em saber como é que se aplica efetivamente punições, como é que isso acontece. Ninguém pelo menos deixa de ter ao menos a curiosidade de conhecer um pouquinho mais. Eu tenho certeza
certeza que nós estamos prontos a recebê-los e eu quero muito conhecê-los pessoalmente. Eu quero que vocês venham à Faculdade de Direito São Bernardo para poder nos conhecer e para poder cursar o direito com a gente. Olha, é um prazer ouvir a professora Ana Paula falando, porque primeiro do direito penal, né, a gente não faz jus a uma classe tão importante para a gente conversar dessa questão do direito penal, porque está em muita evidência também. A gente vê uma mulher falando da área, e isso eu queria até que você ressaltasse, que muitas pessoas olham para você, você mesmo comentou comigo, pessoas olham para mim e falam, direito penal? Por que isso, né? Porque a gente com certeza vai ter aí sentado na sua sala, o pessoal conversando com a própria mãe, com os pais, mãe, eu quero fazer direito penal, e aí, como é isso, assim, essa vivência com essa área que é diferente realmente, e que a gente fica muito feliz de ver que nesse bate-papo nós temos, em suma maioria, a mulher. O direito ainda se passa por uma fase da questão de gêneros, mas a gente tem uma força da mulher muito grande acontecendo. E numa área de direito penal, uma professora Ana Paula falando conosco. Me fala sobre isso. Olha, eu posso dizer que eu sou um dos exemplos de quebra de paradigma, de estereótipo da área do direito penal. Eu não faço o perfil que todos imaginam que seria de um profissional que atua no âmbito do direito penal, até por uma visão um pouquinho equivocada em relação a quem deva ser o profissional que atue nessa área. A gente precisa, na verdade, não de truculência, violência, né? A gente precisa de segurança, concentração, firmeza e conhecimento. É isso. Nada mais. Eu acho que poder falar com todo mundo, né, que não precisa, não é raro, viu, Ju, essa pergunta que você me fez, muitas alunas, logo no início, na primeira aula, até meio acanhadas ao final, elas se reportam a mim, no final de aula, para me perguntar se é perigoso trabalhar com direito penal, se isso causa algum tipo de perturbação, e eu posso dizer e assegurar que não, na verdade é uma área como outra qualquer, é que, claro, né, dá a impressão de que é algo que depende de força física, né, que é mais associado, em geral, à figura masculina, e eu acho que o direito também faz parte dessa quebra de paradigma para assegurar que, enfim, não há restrição quanto a gênero em qualquer área do direito, inclusive na minha, né. Perfeito, muito obrigada pela colocação. E ao final, eu quero até aproveitar um pouquinho para falar da faculdade contigo, até com a questão de estrutura mesmo, do que nós oferecemos, do que nós temos, porque eu sou muito grata pela oportunidade de ver que tem diversos tipos de bolsas, que tem diversos tipos de possibilidade de trazer os alunos para casa, para nossa casa, né? Que a gente fala que é nossa casa, a Direito São Bernardo, e a gente tem muita saudade de estar nos corredores, no pátio, nas salas de aula, nas sessões, né? Administrativas muito forte também, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Muito obrigada, eu vou passar a palavra aqui adiante, tá bom? E depois a gente vai ter um aplauso geral para todos ao final. Agora eu vou apresentar a minha outra convidada neste bate-papo aqui. Ela é juíza do trabalho titular da 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, convocada para auxiliar a Corregedoria do TRT São Paulo pelo biênio 2018-2020, doutora e mestre em Direito do Trabalho pela USP, professora de compliance nas relações trabalhistas e de Direito Processual do Trabalho na Faculdade de Direito São Bernardo do Campo e coordenadora do Departamento do Trabalho Previdenciário da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. Com vocês, Erotilde Ribeiro dos Santos Minharro. A palavra é sua, Erotilde. Tudo bom? Muito obrigada. É muito bom estar aqui falando para todos vocês e representando a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que é minha casa desde 1986, quando eu entrei como aluna. Então, eu entrei como aluna em 86, depois eu entrei como professora em 2002 e como professora titular em 2004. Falar de direito para mim é falar daquilo que eu mais amo na vida. Eu acho que a gente pode fazer a diferença no mundo quando a gente lida com as questões jurídicas, com as questões de direito. E falar da minha profissão, direito do trabalho, eu sou juíza do trabalho desde 1996. A minha profissão, assim, eu tenho no coração, porque a gente equilibra as relações sociais e a gente tenta trazer justiça social. Então, todo mundo trabalha, seja o empresário, seja o trabalhador do chão de fábrica, seja aquele trabalhador mais intelectual,
todo mundo, a nossa vida se confunde com o trabalho. E quando a pessoa se sente injustiçada no seu trabalho, tem lá a justiça do trabalho, os juízes do trabalho, tentando trazer esse equilíbrio entre essas forças. Até porque, assim, por que existe a figura da justiça do trabalho e do juiz do trabalho? As forças entre capital e trabalho são desiguais. Normalmente, quem tem o capital consegue impor algumas coisas. E se não tivesse uma legislação trabalhista, uma legislação social que trouxesse um pouco mais de equilíbrio a essas situações desiguais, né, essa desigualdade de força, muito provavelmente os trabalhadores estariam igualados à condição análoga à de escravos. E não é isso que a gente espera de uma sociedade democrática, de uma sociedade justa. Então, lembrando a Constituição de 1988, um dos princípios da Constituição é que o Brasil é uma democracia alicerçada na liberdade de expressão e alicerçada na função social da propriedade, alicerçada na força do trabalho e na força da justiça social. Então, assim, falar de juiz do trabalho é falar daquele que colabora para a existência desse tipo de justiça social. Agora, nesse período de pandemia, mais que nunca está sendo necessária a atuação da justiça, e a gente não parou, a justiça continua trabalhando por videoconferência, fazendo audiências por videoconferências. Os processos são processos judiciais eletrônicos, então a gente assina eletronicamente, a gente julga eletronicamente, a gente libera fundo de garantia quando a pessoa está muito desesperado, a gente olha se dá para fazer um acordo com o empregador, para ninguém sair perdendo, o empregador continuar fazendo com que sua empresa continue prestando serviços, o empregado, para que ele tenha pelo menos aquele básico para sustento da família. Então, assim, mais que nunca, a profissão de juiz do trabalho é uma profissão essencial. E agora a nossa luta é conseguir fazer com que todas as pessoas consigam acesso online, sem sair de casa, para participar dessas audiências. E eu não preciso falar da importância que foi e é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo na minha formação acadêmica e na continuidade de mostrar para as novas gerações como é importante a figura de um juiz e como é importante a figura de um juiz que é mais sensível às questões sociais, que um juiz que não pensa exatamente na manutenção do capital, mas na manutenção do capital com equilíbrio social. É isso. Olha, professora Erotilde, é sempre muito interessante ouvi-la falar. Esses dias mesmo nós passamos por um evento na faculdade, gente, a faculdade é muito viva, a gente fala, independentemente de estarmos online, estamos com vários webinars, vários bate-papos, várias conversas, tutorias, e isso é muito interessante. E no evento que vocês fizeram do Direito do Trabalho, que é um evento institucional, é um evento que faz parte do calendário escolar da faculdade, e houve riquíssima, né, opiniões, né, diversas na questão do trabalho, mas uma coisa que não há de deixar de se observar e se falar, que esse momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, as relações trabalhistas nunca foram tão explícitas e tão conversadas e tão às claras, o novo trabalho, o que é o trabalho, quem desempenha, quem é patrão, o que é patrão, o que é, né, então é muito interessante, cada discussão, a luz que vocês trazem, e quem está em casa também pode estar, né, em alguma situação como essa, de diversas questões, inclusive do previdenciário, que você também atua, e que as pessoas possam ter essa confiabilidade, né, no direito, na luta pela lei, do melhor e do humano, que o direito é humano, né, Erotilde, como você acabou falando. Uhum. Obrigada.
Muito obrigada, viu? E, aliás, só salientar uma coisa da professora Lotige. Ela falou que entrou em 1986 como aluna. Aliás, o nosso outro convidado tem algo assim também. 1986 como aluna e depois como professora em 2002, se eu não me engano, se não me falha a memória. Mas você tem uma extensa família no direito. Me salienta só isso um pouquinho curtinho, até para o pessoal que está em casa pode ter, meu pai é do direito, nossa, minha avó... Gente, vamos nos falar e vamos trazer todo mundo. Olha, eu até nem... Eu cortei essa parte, mas é uma parte que eu gosto de falar, porque eu foquei na profissão. Mas eu sou de Diadema, o meu pai foi operário, agora aposentado, da Mercedes-Benz, a minha mãe dona de casa, eles vieram fugidos da seca lá do Nordeste, e eu estudei em escola estadual em Diadema, e todo mundo tem um certo preconceito com Diadema, e eu amo Diadema, Diadema é minha nova. Tudo de bom. E, assim, o meu pai, indo até o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ele passou por um lugar e viu, aqui tem uma faculdade. E aí ele foi se informar que faculdade era aquela, e viu que era uma faculdade municipal. Então, que era possível os filhos fazerem uma faculdade mais barata, porque a gente não tinha muita esperança de fazer universidade, né, de participar de uma universidade. Aí ele falou para minha irmã mais velha, e ele comprou uns fascículozinhos na banca de jornal para ela estudar para o vestibular. E ela passou. Então, assim, aí ela passou, aí como se ela consegue, estudou na mesma casa, a gente também consegue. Aí a gente passou, assim, aí foi minha irmã do meio, estudou, ela entrou minha irmã do meio acho que entrou em 83. Eu entrei em 86 e meu irmão, que é mais novinho, entrou em 95. A minha irmã mais velha, ela é desembargadora na 15ª Região, desembargadora do Trabalho. E a minha irmã do meio é juíza em Santa Catarina. Eu sou juíza aqui em São Paulo. E meu irmão é um super advogado, atuando na área trabalhista. Então, assim, é uma história que eu gosto de contar, porque tem alguns alunos que acham que não é possível. Então, assim, eu não tinha pai, assim, não recrimino, claro, quem tiver pai por trás, que dá para bancar, que tem escritório, é mais fácil. Mas eu estou falando assim que, mesmo que você não tenha alguém da área jurídica atrás, se você levar a sério a sua faculdade, se você levar a sério aquilo que você quer, é possível. Agradeço muito a meus pais, meu pai e minha mãe, que incentivaram que era possível. Obrigada. Olha, a gente falou que é palmas ao final, já é palma desde o começo, gente, porque ninguém me falou que eu ia me emocionar fazendo esse bate-papo hoje. Me emocionei porque aqui foi falado que é possível. Eu tô vendo aí, viu? Vamos perder a make. Aliás, estamos sem máscara, ok, gente, porque cada um está no seu devido lugar. E, se possível, usem máscara, pelo menos para se cuidar, pelo menos para se amar, né? Porque a gente sabe o quanto está difícil hoje. Mas, Erotilde, você falou só que é possível. É possível porque você também teve uma família, independentemente do financeiro, mas uma família atuante, mostrando o quanto é importante. Eu tenho certeza que esse bate-papo nosso aqui vão ter famílias sentando para assistir, vão ter famílias que vão colocar na televisão para nos assistir, entendeu? Então, isso que nós estamos fazendo é muito, muito importante. Pelo menos eu estou muito feliz por fazer parte. E se um de vocês vierem, né, ou vier para o direito, a gente já cumpriu nossa missão, a gente já cumpriu nossa parte. Muito obrigada. Vou dar andamento aqui, porque a gente não quer se estender muito. Eu adoro bater papo e o assunto é bom, né? Eu também. Mas vamos lá para essa pessoa que é super ativa também nas nossas feiras de profissões em loco e que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvi-lo. Ele é advogado, mestre e doutorando em Direito, professor titular de Direito do Trabalho na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor e coordenador pedagógico de cursos de pós-graduação em diversas instituições, membro da Célula Laboral, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Centro de Estudos Avançados de Processo e da Associação Brasileira de Processualistas do Trabalho, dentre outras, viu? E autor de diversas obras jurídicas. Aliás, todos os nossos professores estão de parabéns pelas produções que têm. A gente até tem um destaque no nosso site, que a gente ressalta esse trabalho em livro, ressalta esse trabalho em artigo, porque vocês também são muito ativos nessa questão e estão de parabéns. Então, com vocês, Gilberto Carlos Maestro Júnior. Muito obrigado. Minha querida Ju, eu gostaria de inserir nesse teu currículo a menção de que sou amigo da professora Ana Paula, da professora Thaís, do professor Herô. Este é meu maior currículo. Né? Eu quero colocar assim, antes de mais nada, desejar a todos um bom dia, uma boa tarde, no horário que estiverem assistindo, que estejam bem, estejam seguros.
Vamos lá, vamos falar rapidinho sobre a beleza do direito e da nossa faculdade, né? Eu acho que o direito ele pode ser visto por vários ângulos, de vários modos, mas eu gosto muito de pensar no direito como um sinal de amor que a humanidade se deu para si mesmo. Porque é a forma de você conseguir viabilizar com que as pessoas vivam de modo conjunto, não é? Então, se o direito viabiliza a vida em sociedade, porque ninguém pensa igual ao outro. Em casa mesmo, eu tenho certeza que cada um daqueles que estão nos acompanhando consegue encontrar exemplos de conflitos. Então, percebam, imagine isso numa sociedade ampla, composta por pessoas que não têm sequer esse laço de afinidade do mesmo berço. É normal existirem conflitos. Por isso que o direito surge para colocar regrinhas nesse universo todo e permitir que cada um consiga, respeitando o espaço do outro, viver numa mesma sociedade. Então, se o direito consegue isso para nós, colocando as regrinhas, fazer com que todos nós consigamos viver unidos, o direito é um sinal de amor, né? O direito é amor. Alguns dizem que é arte, outros dizem que é técnica, outros que é ciência. Eu prefiro ver como um sinal de amor. E como eu sou um apaixonado pela vida, sou apaixonado pelo direito, né? Então é assim. Outra, muitas pessoas dizem, mas será que não seria possível pensar num mundo sem conflitos? Difícil, porque nós pensamos, cada um pensa de um jeito. É natural que exista. E há um jurista que, inclusive, foi ministro de cortes superiores, chegou a ser ministro do Supremo, se não me engano, Francisco Ottaviano, que é um grande poeta também. Ele dizia, em palavras curtas, que quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Tão profundo o pensamento de Francisco Ottaviano que Vinícius de Moraes parafraseou em música, no futuro, como dizia o poeta, é o nome da canção, essa mesma ideia do citado Francisco Ottaviano. Percebam, é normal. E a gente tem que desenvolver alguns atributos que mostram a evolução do espírito humano. Por exemplo, a tolerância. O profissional do direito, ele naturalmente desenvolve isso. É uma pessoa que sai do curso transformada, não tem como ser diferente. Uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais aberta às diferenças, porque você, no curso de direito, vai aprender o quê? Vai aprender o porquê que existem essas diferenças, vai aprender a importância da ética, vai aprender os traços fundamentais que definem o que é o ser humano, a pessoa humana. Então, matérias como antropologia, filosofia, ética, sociologia, você terá encontro com isso. Entenderá o porquê que é tão importante a compreensão dessa essência humana para que tudo se desenvolva, inclusive aquilo que você busca, em termos materiais. Terá aula de economia. Em resumo, matérias propedêuticas e que vão também te levar a outras que conduzem ao direito de um modo mais direto. Por exemplo, CPTE, Ciência Política e Teoria do Estado. Eu conheço uma professora, inclusive, excepcional dessa matéria, não é? Que poderia dar um tchau para nós nesse momento, né? Pois é, entender o Estado, entender toda essa realidade dentro da qual o direito vai operar em seus vários segmentos para viabilizar a vida em sociedade. Aí sim, você terá condições de entrar em contato com direito penal, direito do trabalho, direito civil, direito empresarial, direito tributário. É verdade, tem gente que gosta de estudar a hipótese de incidência tributária. Você pode gostar disso, é legal, né? Muita coisa legal. Matérias mais técnicas e matérias mais humanas. E a Ana ali, mas é verdade. Você tem questões. A gente gosta de estudar direito penal. Por quê? Porque é um enfrentamento das questões que causam maiores problemas, maiores distúrbios na sociedade. Direito do trabalho, porque é o essencial para se conseguir manter a relação no Estado capitalista entre capital e trabalho de modo humano, sem travar o desenvolvimento da livre iniciativa do Estado sob o viés capitalista social. Direito civil, que vai regulamentar as questões pertinentes às relações privadas. Direito constitucional, que é a base de tudo, porque a Constituição Federal é o grande farol que ilumina toda a realidade social, política e econômica que há no nosso país, inclusive a jurídica. Então, perceba, tudo
para você conseguir participar dessa história de amor que marca a realidade do direito frente à própria sociedade e aos interesses humanos. Esse é o convite que a gente tem que fazer. Para você vir para o direito, descobrir que aqui não há apenas um monte de leis para serem estudadas. O que há são pensamentos voltados a viabilizar o bem-estar das pessoas, a fazer do mundo um lugar melhor. Por isso que eu digo que o direito, encerro aqui, viu, Ju? Ele é quase sacrossanto. É verdade, eu considero dessa forma. Não sem nenhum demérito para outros cursos, sem dúvida alguma. Mas nós somos, assim, quase, né, espiritualmente falando, aqueles que viabilizam o resto do que os outros fazem. É uma questão simples, né? Então, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é excepcional. Eu posso falar isso por uma questão de história familiar, né? Meu pai é formado na faculdade em 1980, eu sou formado na faculdade em 99, minha filha se forma esse ano. Então, são 3 gerações. A minha irmã não é da nossa faculdade, mas ela fez pós-graduação na faculdade. Então, é uma história de família que, se a gente insiste, é porque sabe que lá é muito bom. Fecho dizendo que a faculdade é maravilhosa. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? A gente gosta de ficar ali porque ela é diferente. Então, o convite para vir conhecer, e tenho certeza que quem vier não vai embora. É isso. Muito obrigada, professor Gilberto. É sempre assim mesmo. Professor Gilberto, além disso, gente, quando vocês, né, se aprimorarem ainda mais a questão do direito, já estiverem bem com a gente, né, o professor, ele é professor de diversos aulões que a gente fala na questão de passar no exame da ordem dos advogados. Entendam isso como uma fase, né, como uma prova somente, mas que a gente prepara e tem bons resultados, né, professor Gilberto? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Nossa faculdade hoje, ela está no cenário do estado de São Paulo entre as 10 com melhores índices de aprovação. E no cenário nacional, está dentre as faculdades listadas no último relatório da OAB, né, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, como aquelas com melhores índices de aprovação em todos os critérios que a Ordem dos Advogados utiliza. Aliás, é importante destacar, Ju, que a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ela é uma das poucas faculdades, no total são mais de 1.700 cursos de direito no Brasil, número que recentemente foi divulgado, mais de 1.700. A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é uma das poucas faculdades, em percentuais, não é, que tem todos os selos OAB Recomenda. O que é isso? A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, criou uma espécie de reconhecimento oficial quanto à qualidade dos cursos jurídicos. Existem vários critérios, não é fácil obter esse selo. Algumas faculdades comemoram por terem 1, 2. Nós temos todos 6 selos OAB Recomenda. Isso faz da nossa faculdade não só um curso de tradição, mais de 50 anos, caminhando para 60 anos, logo, logo, nós temos a tradição que a história traz para nós. Todavia, inclusive com o ministro do STF, tendo sido nosso aluno, tendo sido nosso professor, não é? Ministros do STJ, ministros de todos os tribunais praticamente, em suas histórias, alguns passaram pela nossa faculdade, isso é muito importante destacar. Notem, tradição comprovada por fatos. E hoje, uma faculdade que traz uma preocupação enorme também com inovação. É muito bom destacar, dentre vários exemplos possíveis, eu acho que o professor Rodrigo, nosso diretor que está conosco, poderia até falar melhor do assunto. Com certeza, a gente vai apresentar, fiquei muito feliz de ele chegar aqui, é uma honra, e a gente já entra nessa questão também. Iniciativas como a do professor Rui Coppola Júnior, que tem que ser destacada aqui, com o laboratório de inovação. Então, são coisas realmente importantes que fazem da nossa faculdade absolutamente diferente, Ju. É isso aí. Muito obrigado, professor Gilberto. A gente, quando fala do direito, ainda mais você falou na questão de fatos, né? A gente adora comprovar mesmo, e é muito interessante ver essa alegria que todos, né, todos têm ao falar dessa profissão tão gratificante. Eu vou aproveitar até seu gancho aqui, que você falou que uma irmã fez pós-graduação, nós aproveitamos a trazê-la também nesse bate-papo, além de ter um carinho
incrível, mas por ela já ter atua como professora e também já atuou na coordenadoria de graduação, e hoje ela está na coordenadoria de pós-graduação, porque quem está em casa assistindo, com certeza tem alguém que já é da área de direito, ou já fez alguma outra questão da profissão, mas também pode vir a fazer uma pós-graduação conosco, até porque nós, a cada dia, temos nos fortalecido muito na questão da pós-graduação. Então, eu vou aproveitar esse momento e colocar o seu currículo. Doutora e mestre em Direito Constitucional pela PUC, atua também como professora do Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais e Alteridade da Universidade Católica de Salvador e professora da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. Ela é membro da diretoria do Instituto do Direito Constitucional e autora de diversas obras jurídicas. Com vocês, Thaís Novaes Cavalcante. Olá, pessoal. Olá, agradeço inicialmente a Juliana por criar esse evento e por estar aqui coordenando todos nós, né, fazendo essa oportunidade da gente falar um pouquinho do direito, falar um pouquinho da nossa faculdade. E, inicialmente, queria dizer que é uma honra para mim imensa fazer parte dessa família e desse time que é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né? Primeiro pelos profissionais que vocês estão conhecendo um pouquinho aqui, mas depois pela seriedade do trabalho que a faculdade realiza, né? Vocês já ouviram, o professor Gilberto colocou, a Juliana colocou, do que a faculdade representa, a professora Erotilde mencionou que ela representa no ABC, né? E no ABC, no estado de São Paulo, no Brasil todo, realmente é uma faculdade que tem uma importância social, que tem uma posição dentro do direito. Então, para mim é uma honra imensa fazer parte. Como a Juliana colocou, hoje em dia eu tenho também a honra de ser a coordenadora da pós-graduação da faculdade, que é uma continuidade dos nossos estudos, né? Vocês vão ver, o direito, ele é tão apaixonante, tão importante para a sociedade, que a gente tem que estar continuamente estudando, né? E as coisas, ele está tão diretamente ligado à sociedade que as questões mudam, as leis mudam, as relações mudam, e é importante a gente se atualizar sempre. E a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo tem uma pós-graduação estruturada, com cursos de especialização que existem há quase 50 anos, curso de Direito do Trabalho, que é emblemático na região também, curso de Direito Civil, especialização em Direito de Processo Civil, e agora a faculdade está colocando também na alguns cursos novos, como Direito e Inovação, Direito 4.0 também, com o professor Rui Coppola, que é um curso de extensão. Nós temos vários cursos de atualização, a professora Erotilde é bastante atuante, ela oferece cursos ligados à atuação em recursos em direito trabalhista, enfim. Então, vocês têm aula de especialização, atualização e extensão com magistrados, com professores, doutores. Isso é um grande diferencial da nossa pós-graduação, né? Então, desde já, claro, vocês estão pensando que faculdade fazer ainda, está no começo, mas desde já fica aí o convite e vocês saberem que tem a perspectiva dentro da própria faculdade de continuar os estudos. Vamos fazer a graduação e depois tem a chance de continuar na casa, né? Fazendo a extensão do que é a própria graduação de vocês, né? Então, primeira coisa que eu queria hoje aqui é dizer que a faculdade dá essa possibilidade para nós continuarmos estudando sempre, né? Os familiares, amigos de vocês também que tenham essa disponibilidade de estudar, de querer continuar os estudos, também são super bem-vindos lá na faculdade. Então, as portas estão abertas da minha parte, da parte de todos aqui, eu sei, para recebê-los, mostrar a pós-graduação e apresentar os cursos, etc. Então, esse é o primeiro recado que eu queria deixar. Depois eu queria falar um minutinho, até porque, enfim, um pouco da minha área de atuação, que é a melhor área do direito, né? Todo mundo fala isso, vocês vão ver, os professores falam, minha área é melhor, e a minha, né, eu não podia deixar de começar dizendo isso, que é a mais importante do direito. É um pouco brincadeira, né, pessoal? Vocês estão ouvindo, mas porque eu estudo e a gente discute bastante a área do direito constitucional. A professora Erotilde citou o direito constitucional, né? A Constituição, ela está ligada a todas as áreas do direito. Vocês vão ver isso, a importância da Constituição, né? Ainda mais no momento que nós vivemos, no Brasil que nós vivemos, a Constituição está diretamente ligada com as questões políticas, com as
com as questões de poderes. Então, o judiciário atuando, o STF deve ou não deve fazer o que ele está fazendo, ele está indo além, ele não está. Tem até um julgado muito interessante que eu sempre gosto de falar, que vocês devem ter ouvido falar na escola, que quando discutia a questão do aborto de fetos anencéfalos. E a discussão que os ministros faziam era assim: cabe à Constituição de um país dizer o que é vida? E eles se perguntaram, e são coisas que a gente tem que se perguntar, cabe à lei dizer o que é vida? Cabe à lei dizer o que a gente tem que fazer? Cabe à lei mandar na nossa vida? Até que ponto o Estado deve se intrometer? Até que ponto ele é omisso? Nessas questões da pandemia que a gente está vivendo, né? Pode limitar nosso direito de ir e vir, ao mesmo tempo ele não fazendo nos atrapalha, 1000 mortes. Essa loucura toda que nós estamos vivendo diz respeito diretamente à nossa profissão, como advogados, juízes, promotores, professores, alunos, estudantes. O papel do estudante de direito, daquelas pessoas que estudam o Estado, estudam a Constituição, estudam as leis, é fundamental para buscar soluções para o Estado brasileiro. O Brasil precisa de mais gente pensando isso, pensando como buscar mais justiça, como buscar alternativas legais para cuidar das minorias, dos vulneráveis, né? Quanta gente precisando. Nós vamos acabar essa pandemia com milhões de pessoas na miséria, passando fome. O direito tem que olhar para eles, né? Olham para eles. E na área de constitucional, de direito público, a gente vai debater na sala de aula, discutir essas questões que deixam a gente sem dormir. Fazer direito, gente, é assumir uma responsabilidade social que nos deixa sem dormir, mas isso é bom. O Brasil precisa de gente sem dormir, pensando em alternativas. Não vou falar que tem gente que devia estar assim, não está, mas é muito importante que vocês assumam essa responsabilidade com a gente. Então, a minha área é apaixonante, né? A gente vai assim, debater todas essas questões que vocês veem na mídia, aí vocês vão falar, a mídia fala errado, ela usa um termo que não é, e isso é muito legal para quem estuda direito. Isso a gente traz para a faculdade, traz para os nossos debates, né? E eu só queria encerrar, porque tem um livro que eu gosto muito, que provavelmente vocês vão ler comigo na faculdade, que chama A Luta pelo Direito. Todos os professores já leram aqui, conhecem, de um autor alemão chamado Rudolf von Jhering. Vocês acham em PDF já na casa de vocês no Google? Podem ir lendo já esse livro. E esse livro, o autor, ele traz uma discussão sobre para que serve o direito? Para buscar justiça? E ele lembra aquela imagem que vocês veem lá na frente do Supremo Tribunal Federal, da deusa Têmis, né? Que ela está sentada com os olhos vendados, de um lado a balança, do outro a espada. O que é isso, gente? Vocês já pensaram no que é isso? Vejam só, a balança é o direito, a equidade, né? A gente buscar sempre a maior igualdade. A espada é a força do direito. Eu preciso dos dois aqui. Não, ele fala no livro, não existe direito sem espada e não existe a espada sem direito, né? E, por outro lado, ela está vendada. Algumas imagens tem ela enxergando, né? Que está um pouco direcionada à ideia de justiça social, que é olhar para a sociedade, olhar para tudo isso que nós temos no Brasil. Mas pensem nisso, né? Essa justiça, essa espada de lutar pela paz social, de lutar pelos direitos, junto com equilíbrio, com igualdade, isso é a nossa missão no direito. Eu atualmente não advogo, eu sou professora, sou acadêmica, me dedico a estudar, a trabalhar, a escrever livros, mas é apaixonante esse papel que nós temos também como professores de direito, esse é meu testemunho para vocês, de justamente pôr fogo nos nossos corações, para buscar um Brasil mais justo, um Brasil melhor. Isso é papel do direito. Venha fazer direito conosco aqui na Direito São Bernardo. Gente, beijo. Ah, que legal. Obrigada, professora. Adorei que cada um puxa... Gente, direito e áreas. Por isso que nós trouxemos cada um da sua área. E é muito legal ver que cada um é apaixonado pelo direito e apaixonado pela sua área. Então, que gostoso ouvir vocês. Eu já quero muitos bate-papos assim. Não, já se preparem aí, agenda. E obrigada por agradecer por eu estar aqui, porque eu sou do jornalismo, gente, mas eu tenho aprendido cada dia mais com o direito e realmente a gente anda muito atrelado, né, na questão de leis e ver o quanto tem futuro o direito, porque tudo que é discutido, quer seja aquilo que era de antes ou de hoje ou daqui 30, 50 anos, o direito faz parte. O direito e o dever, né? Que eu sempre falo que não é só direito, deveria estar direito e dever, assim, né? A mesma palavra. Incrível, muito obrigada.
E eu vou aproveitar aqui, porque a gente vai acabar encerrando com chave de ouro mesmo, Ana Paula, até vou passar a palavra, enquanto faculdade, com essa honra que nós temos aqui de receber o diretor, de vocês notarem, quem está em casa, da importância que nós temos aqui. Nós temos os coordenadores, os professores, a área administrativa, que somos nós, e o diretor conosco também, para trazer a melhor notícia para vocês, para trazer a informação. Ele já está aqui conosco, eu vou apresentá-lo primeiro, só um minutinho, por gentileza. Ele é advogado há 20 anos, advogado sócio da Gago Barbosa e Salata Advogados, atua em vários conselhos municipais na função de conselheiro e também pós-doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha. Ele é diretor da Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, e com vocês a palavra, Rodrigo Gago Barbosa. É aplauso, aqui é bate-papo, hein? Olá, pessoal. Olá, Ju. Olá para nossos professores, professoras. Muito obrigado por esse momento, por esse bate-papo importante sobre a nossa faculdade. Acho que nós nunca estivemos, Ju, num momento de tanta empatia, de nos colocar no lugar do outro, né? E eu aqui gostaria de me colocar, de retroceder no tempo, né? E me colocar no lugar do aluno que está buscando uma carreira, que está buscando uma faculdade. O que eu pretendia há mais de 20 anos atrás, há 25 anos atrás, quando eu busquei um curso de direito, quando eu busquei uma instituição. E perceber se nós estamos cumprindo esse papel, esse desejo daquele aluno que está nos bancos da escola e que quer uma trajetória profissional, que sonha com uma profissão, sonha com uma vida, com uma transformação, inclusive social. Então, eu penso assim, eu gostaria de ter uma escola que tivesse um bom nome, que o meu diploma pudesse ser reconhecido dentro da sociedade e no meu ambiente profissional. E eu quero dizer a vocês que a nossa escola ela tem amplo reconhecimento, seja pelos selos OAB Recomenda, seja pelo ranking da OAB trazido pelo professor Gilberto e, sobretudo, pela história dos nossos professores, do nosso corpo docente. O Brasil teve, recentemente, 2 processos de impeachment. E não por outra razão, nesses 2 processos, os presidentes à época do Supremo Tribunal Federal eram professores da nossa faculdade, o que demonstra o nosso tamanho, a nossa relevância. Nós temos professores em todos os tribunais, seja do trabalho, seja eleitoral, seja o Tribunal de Justiça, seja o Regional Federal. Nós temos desembargadores e juízes, membros desses tribunais. Nós temos professores de excelência. 80% do nosso corpo docente, Ju, são doutores, né? Nós temos uma política de investimento e um acesso através de concurso público que atrai os melhores quadros para a nossa instituição. Nós somos muito bem avaliados. Então, falamos de nome, nós temos uma boa fama, nós merecemos essa boa fama. Falamos de professores, nós temos um excelente corpo docente. Como eu disse, nós vamos para um número de 80%, 90% doutores e mais de 15% de pós-doutores. Nós temos editora, nós temos biblioteca, nós temos uma estrutura limpa, organizada, para receber os nossos alunos em salas de aula que são de, no máximo, 60 alunos, o que dá uma extrema qualidade para o diálogo aluno-professor. Nós temos grupos de estudo, de pesquisa, orientação pedagógica, escritório-escola. E hoje, o que se busca também numa faculdade? O processo de internacionalização. O direito não pode se fechar dentro de uma sociedade menor.
dentro de um país. O direito é amplo. O direito hoje ele é multitudinário, ele é internacional. E para isso nós fizemos, nos últimos anos, uma série de convênios. Temos alunos na Universidade de Messina, temos alunos na Universidade de Torino e muitas universidades europeias e da América do Sul estão de portas abertas para os nossos alunos. Tivemos a possibilidade de trazer professores da Universidade de Bolonha para dar um curso de pós-doutoramento para os nossos professores aqui na Direito São Bernardo. A Direito São Bernardo ela tem um nome, ela tem um excepcional quadro, ela tem uma excelente estrutura que está em permanente reforma. Nesse momento de pandemia, nós temos 2 auditórios sendo completamente reformados, temos uma reforma de telhado, há um ambiente extremamente aprazível e cômodo. Então, isso é a Faculdade de Direito de São Bernardo. Nós somos bons, temos orgulho disso e não somos prepotentes. Estamos o tempo todo em busca de melhoria, de melhora, de aperfeiçoamento, inclusive através da comunicação social, um canal ímpar, para a gente conhecer os nossos problemas e buscar solução. Nós olhamos para a sociedade, temos uma política de bolsa de estudos que atende mais de 300 alunos, temos política de cota social e racial, ou seja, internacionalização, tecnologia, estrutura, professores, nome, mensalidade num custo que, se não é o mundo ideal, comparada com as universidades e faculdades que conosco concorrem e dentro da nossa qualidade, é bastante menor, né? E aqui eu quero falar um pouquinho, Rodrigo, né, advogado, diretor. E sua área também de atuação, e a minha né? área de atuação. Eu digo a vocês que eu, aos 16 anos, já sonhava ser juiz de direito. Entrei na faculdade para ser juiz de direito. E fui surpreendido com a sala de aula, com as possibilidades de lecionar. Num primeiro momento, para colegas, num segundo momento, no curso preparatório. E a minha primeira carreira, depois de formado, foi e continua a ser de professor. Eu me apaixonei pela docência. Hoje exerço com muito orgulho o cargo de diretor da Faculdade de Direito. E a docência me permitiu também, pela segurança financeira, pelo emprego, me permitiu a aventura da advocacia, que é uma aventura maravilhosa, uma aventura dinâmica, é uma situação diferente a cada momento, que muda, que você se apaixona pela causa que você defende. Então, eu digo assim, que bom que os meus caminhos foram redesenhados e hoje eu sou tão feliz e realizado sendo diretor de uma escola que está entre as 10 melhores instituições de ensino do Brasil e advogado com muito orgulho e com muita paixão. Combina mais comigo esse cenário do que o cenário da magistratura, que também é um cenário de bastante orgulho, de bastante prestígio. É assim, é isso que é o fantástico do direito, né? Nós podemos o tempo todo, Ju, nos reinventar. Dentro dessa faculdade de direito, que é um curso, como disse o professor Gilberto, quase que sacrossanto, você tem mais de uma dezena de profissões, na iniciativa privada, no setor público. E quando a gente vê esse mundo em transformação, a gente pode dizer o seguinte: muita coisa irá ser transformada. A tecnologia veio para ficar. A medicina será diferente, quiçá a odontologia, a psicologia, a psiquiatria, várias atividades, casas serão feitas a partir de moldes, de impressoras, mas o direito ele pode se reinventar, mas de uma maneira indiscutível,
jamais abriremos mão dele. Ele jamais será desnecessário. Ele é imprescindível, como disse a professora Thaís, para uma sociedade cada vez melhor, para que nós possamos passar no futuro por uma outra crise, por uma pandemia, por uma crise econômica. As crises, elas vêm, elas são cíclicas, né? Não é a primeira pandemia, nós tivemos a gripe espanhola, não é a primeira crise financeira, tivemos outras, mas nesses cenários de crise é que se reafirma a necessidade de uma sociedade mais justa, mais solidária, com menos desigualdade social. E o direito tem que ser protagonista nisso. O direito tem que ser protagonista para dar direitos à comunidade LGBT. O direito tem que ser protagonista para cuidar do pobre, para cuidar daquele que é discriminado. O direito tem que estar à frente na busca de uma sociedade cada vez melhor. E é isso que nós buscamos. Venham para cá, estudem conosco, construam, sejam, como eu disse, agentes transformadores. Incrível, incrível, doutor Rodrigo, enquanto diretor, enquanto professor, enquanto contando da própria experiência realmente, né, de querer ser juiz e ver que foi cativado pela docência, né, e isso nós sentimos dos docentes da nossa faculdade, esse carinho que cada um tem, esse presencial. Para a gente foi muito difícil, né, vir somente para o online, porque uma das coisas que nós damos mais valores, né, na faculdade é realmente o presencial, é falar com o aluno. No primeiro ano nós temos tutorias, que é ouvir o aluno em toda a sua intensidade, todas as suas questões. Então, eu vejo isso como um fator muito primordial, tá de parabéns cada pessoa que falou aqui, vocês estão realmente atrelados ao bem comum. Nós criamos uma oportunidade de poder falar com todos os alunos, com todas as escolas, todos os familiares, para que chegasse essa paixão pelo direito, essa realidade que nós vivemos. Muito obrigada a cada um que falou um pouco aqui conosco. Vocês só confirmaram o que eu já venho sentindo há um ano e pouquinho, né, que nós estamos juntos, que é realmente o direito. Ele tem evoluído a cada dia, mas ele nunca vai perder algo que é fundamental, que é a humanidade. Acima de tudo, humanos conversando com humanos, buscando leis que cuidem de humanos. Parabéns a todos. Eu quero agradecer cada um que esteve aqui conosco e o pessoal de casa, né, gente? Vamos agradecer que eles nos ouviram e que eles venham a fazer direito. Muito obrigada a todos. Vai estar aqui, ó, a imagenzinha de cada um. Depois vão lá nas nossas redes sociais, que a gente adora. Tentem acompanhar. Até porque nas redes sociais, eu acho que vai precisar desligar um áudio que está dando microfonia um pouquinho aqui, dá uma olhadinha, por favor. Mas nas nossas redes sociais, em cada uma tem um pouco de conteúdo para cada público. O LinkedIn um pouco mais para pós-graduação, o nosso Instagram mais voltado diretamente ao nosso aluno, o Facebook com muita informação para ex-alunos e tudo mais, uma página de memória no nosso site, nosso site tem já hot site de vestibular, então se tiver dúvida, já entra lá no hot site para vocês ficarem atentos, e por favor, falem conosco, porque o nosso objetivo é estar com vocês, e nossa frase é FDSBC, conectada com vocês. Uma salva de palmas a todos, muito obrigada, e até a próxima. Obrigada, pessoal de casa também.